prostrando-se por terra diante dele. Perguntou-lhe se estavam bem e lhes disse: Vosso velho pai, de quem me falastes, está bem? Ainda vive? Eles lhe responderam: Teu servo está bem, nosso pai ainda vive, e inclinaram-se profundamente. José ergueu os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este vosso irmão mais novo do qual me falastes? E acrescentou: Deus te seja favorável, meu filho. Ficou todo comovido por causa do irmão e estava prestes a chorar. Entrou por isso apressadamente nos aposentos, onde desatou em prantos. Depois de lavar o rosto, reapareceu, fazendo esforços para se conter e disse: Servi a comida. Serviram separadamente a José, aos irmãos e também aos egípcios que com ele comiam, pois os egípcios não podem comer com os hebreus por ser isso coisa abominável. Assentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho até o mais novo, olhando espantados uns para os outros. José mandou servir-lhes porções de sua mesa, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Eles beberam e ficaram muito alegres em sua companhia. Última prova 44. José deu ao seu administrador esta ordem: Enche os sacos destes homens de víveres quanto couber, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Põe também minha taça, a taça de prata, na boca do saco do mais moço, juntamente com o dinheiro do trigo. O mordomo fez o que José lhe havia ordenado. Ao amanhecer, deixaram partir os hebreus com seus jumentos. Estando eles ainda não muito longe, pois apenas tinham saído da cidade, José disse ao seu administrador: Sai em perseguição desses homens e dize-lhes quando os alcançares: Por que pagastes o bem com o mal? Não é por acaso esta a taça em que bebe meu patrão? É com ela que ele se põe a adivinhar. Fizestes mal em agir assim. Quando os alcançou, repetiu-lhes o mordomo estas mesmas palavras. Eles responderam: Por que fala assim o meu senhor? Longe de teus servos fazer uma coisa dessas. Até o dinheiro achado na boca de nossos sacos te trouxemos de volta da terra de Canaã, como então iríamos furtar ouro ou prata da casa de teu senhor? Morra aquele de teus servos em cujo poder se encontrar a taça, e nós sejamos reduzidos a escravos de teu senhor. E ele respondeu: Quanto ao que dizes, fica assim, aquele com quem se encontrar a taça será meu escravo, e vós outros estareis livres. Cada um descarregou depressa a terra e o abriu. Começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo, o mordomo os examinou e a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Então, num gesto de dor, eles rasgaram as vestes, carregaram de novo os jumentos e voltaram à cidade. Quando Judá chegou com os irmãos à residência de José, que ainda ali estava, prostraram-se com o rosto em terra. José lhes perguntou: O que foi que fizestes? Não sabeis que um homem como eu é capaz de adivinhar? Judá respondeu: O que podemos dizer a meu senhor? Como falar, como mostrar nossa inocência? Deus descobriu a culpa de teus servos. Tanto nós como aquele em cujo poder foi encontrada a taça nos tornamos agora teus escravos. Ele, porém, respondeu: Longe de mim fazer isso. Aquele com quem se encontrou a taça será meu escravo. Quanto a vós, voltai em paz junto de vosso pai. Aproximou-se então Judá e com confiança, disse: Perdão, meu senhor. Permite ao teu servo falar uma palavra aos teus ouvidos, sem que se acenda tua cólera contra mim. Pois tu és como o próprio faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: Ainda tendes pai e algum outro irmão? E nós respondemos: Temos um pai, temos o irmão mais novo, nascido em sua velhice. Este tinha um irmão que morreu, ele é o único filho que resta de sua mãe, e seu pai o ama com muita ternura. Tu disseste a teus servos: Traze-o a mim para que eu possa vê-lo. Nós te dissemos: O menino não pode deixar o pai. Se o deixar, o pai morrerá. Mas tu disseste a teus servos: Se não vier convosco o irmão mais novo, não me apareçais aqui. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos-lhe tudo o que meu senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos o pai: Voltai para comprar alguns mantimentos, e nós lhe respondemos: Não podemos ir, a não ser que o irmão mais novo vá conosco. Se o irmão não nos acompanhar, não poderemos apresentar-nos àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: Um animal feroz o devorou. Até agora não apareceu. Se me levardes também este e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Se eu voltar agora para teu servo meu pai, sem o menino, a quem está intimamente afeiçoado, quando der pela falta do menino, morrerá. E nós teremos feito descer de tristeza dos mortos teu servo de cabelos brancos, nosso pai. Eu, teu servo, me tornei responsável pelo menino ao tirá-lo do pai e disse: Se não o trouxer de volta, serei eternamente culpado perante meu pai. Deixa, pois, que teu servo fique como escravo de meu senhor em lugar do menino, para que ele possa subir de volta com os irmãos. Do contrário, como poderei voltar para junto de meu pai sem o menino? Não gostaria de ver o pai atingido pela desgraça. José dá-se a conhecer aos irmãos 45. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: Mandai sair toda a gente. E assim, ninguém mais ficou com ele quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios o ouviram e até mesmo a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas os irmãos não conseguiam responder nada, pois ficaram estarrecidos diante dele. José, cheio de clemência, disse aos irmãos: Aproximai-vos de mim. Tendo ele se aproximado, ele repetiu: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito.
Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis por me terdes vendido a este país, pois foi para conservar-vos a vossa frente. De fato, este é o segundo ano de fome no país, e durante outros 5 não haverá semeadura nem colheita. Deus me enviou à vossa frente para assegurar-vos a sobrevivência no país e preservar-vos as vidas para uma libertação grandiosa. Portanto, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Ele me constituiu tutor do faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltai depressa para dizer a meu pai, assim diz Deus me constituiu administrador de todo o Egito. Desce, pois, para junto de mim sem tardar. Habitarás na terra de Gêsen e estarás perto de mim com os filhos e netos, com as ovelhas e bois e tudo o que tens. Lá eu te sustentarei, pois ainda restam outros 5 anos de fome, para que não venhas a cair na indigência com a família e tudo o que tens. Com os vossos próprios olhos estáis vendo, e meu irmão Benjamim o vê com os seus, que sou eu mesmo que vos falo. Contai a meu pai quanto é o meu prestígio no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos em trazer para cá meu pai. Então abraçou seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorava abraçado a José. Em seguida beijou todos os irmãos, chorando enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. Correu pela casa do Fatícia, chegaram os irmãos de José. Isto trouxe satisfação ao faraó e a seus servidores. E o faraó disse a José, dize a teus irmãos, fazei o seguinte, carregai os animais e retornai à terra de Canaã. Buscai vosso pai e vossas famílias e voltai a mim. Eu vos darei as terras mais férteis do Egito e comereis o que há de melhor no país. Tu transmite a teus irmãos esta ordem, levai do Egito carros para transportar os filhos e as mulheres, e voltai quanto antes para cá, trazendo vosso pai. Não tenhais pena de deixar vossos bens, pois o que de melhor há no Egito será para vós. Assim fizeram os filhos de Israel, e José lhes deu carros, segundo a ordem do faraó, e provisões para a viagem. Deu-lhes também a cada um mudas de roupa e a Benjamim 300 moedas de prata e 5 vestes. Também ao pai 10 jumentos carregados com o que de melhor havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, de pão e víveres para a viagem do pai. Depois, ao despedir-se dos irmãos quando iam partir, disse-lhes, não fiqueis perturbados pelo caminho. Saíram, pois, do Egito e chegaram à terra de Canaã para junto do pai, e lhe comunicaram a notícia, José ainda está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Mas Jacó ficou perplexo, pois não podia acreditar neles. Eles, então, contaram tudo o que José lhes dissera. Depois, ao ver os carros que José lhe mandava para transportá-lo, reanimou-se o espírito de seu pai Jacó. E Israel disse, basta. Meu filho José ainda vive. Irei vê-lo antes de morrer. Jacó emigra para o Egito 46. Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe, Jacó. Jacó. E ele respondeu, aqui estou. E Deus lhe falou, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te farei subir, e é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Bersabeia. Os filhos de Israel puseram o pai Jacó, as crianças e as mulheres sobre os carros que o faraó enviará para os transportar. Levaram também consigo os rebanhos e os bens que possuíam na terra de Canaã, e Jacó se encaminhou para o Egito com toda a descendência, os filhos e netos, as filhas e netas, toda a descendência, ele os levou consigo para o Egito. Lista dos descendentes de Israel. Eis aqui os nomes dos israelitas, Jacó e os filhos que entraram no Egito. O primogênito de Jacó, Ruben. Filhos de Ruben, Enoque, Falo, Resvon e Carme. Filhos de Simeão, Jamuel, Jamin, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Filhos de Judá, Raz, Onã, Sela, Fares e Zara, porém, Ravi e Onã morreram na terra de Canaã. Filhos de Fares, Resvon e Ramo. Filhos de Issacar, Tola, Fua, Jazubi e Senron. Filhos de Zabulon, Sardi, Elon e Jael. São esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padan Aram, além da filha Dina. Total de seus filhos e filhas 33 pessoas. Filhos de Gade, Safon, Ragi, Suni, Ezebon, Eri, Arode e Areli. Filhos de Azer, Jane, Jesua, Jesui, Beria e a irmã Será. Filhos de Beria eram Eber e Melquiel. São esses os filhos de Zelfá, a escrava que Labão havia dado a sua filha Lia, e que ela deu a Jacó, 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito José teve Manassés e Aim, nascidos de Asinete, filha de Putifar, sacerdote de On. Filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Arad. São esses os filhos de Raquel, os que ela deu a Jacó, 14 pessoas ao todo. Filhos de Deatil, Razi. Filhos de Neftali, Jaziel, Guni, Gezer e Salém. São esses os filhos de Bala, a escrava que Labão deu a Raquel. Ao todo, deu 7 pessoas a Jacó. O total das pessoas que emigraram com Jacó para o Egito, descendentes dele, sem contar as mulheres dos filhos, era de 66 pessoas. Os filhos de José nascidos no Egito eram 2. A casa toda de Jacó que emigrou para o Egito constava de 70 pessoas.
Encontro de Jacó com José e o faraó. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gessem. Quando chegaram à terra de Gessem, José mandou atrelar seu carro e dirigiu-os a Gessem ao encontro de seu pai Israel. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado, chorou longamente. Israel disse a José: Agora que vi teu rosto, posso morrer, pois ainda estás vivo. José disse aos irmãos e à família do pai: Vou subir para informar e lhe dizer: Vieram meus irmãos com toda a família de meu pai que estavam na terra de Canaã. São pastores e têm rebanhos de ovelhas e bois, e vieram trazendo tudo consigo. Por isso, quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual a vossa profissão, respondereis: Nós, teus servos, somos proprietários de rebanhos desde a infância até agora, como o foram nossos pais. Assim podereis habitar na região de Gessem. Os de fato, abominam todos os pastores de ovelhas. José foi anunciar ao faraó: Meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã com as ovelhas e bois e tudo o que tem. Estão agora na terra de Gessem. Tendo levado 5 dos irmãos, apresentou-os ao faraó, e o faraó lhes perguntou: Qual é vossa profissão? Eles responderam ao faraó: Nós, teus servos, somos pastores de ovelhas como já o foram nossos pais. Disseram-lhe também: Viemos para viver como migrantes neste país, pois não há mais pastagens para os rebanhos, e a fome é grande na terra de Canaã. Permite, pois, que teus servos sejam assentados na terra de Gessem. O faraó disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Tens à disposição a terra do Egito. Instala teu pai e irmãos na melhor parte do país que habitem na terra de Gessem. Se conheces alguns homens experimentados entre eles, coloca-os como responsáveis pelos meus rebanhos. José mandou vir seu pai Jacó e apresentou-o ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Então o faraó lhe perguntou: Quantos anos tens? Jacó respondeu: 130 são os anos de minha vida migrante pela terra. Poucos e difíceis foram os anos de minha vida, que não chegaram a igualar os anos vividos por meus pais em suas migrações. Jacó a abençoar o faraó e retirou-se de sua presença. José instalou o pai e os irmãos, dando-lhes uma propriedade no Egito, na melhor parte do país, no distrito de Ramsés, como o faraó havia determinado. Forneceu também víveres ao pai, aos irmãos e a toda a família do pai segundo o número dos filhos. Política agrária de José: faltava comida em todo o país, pois a fome se agravava. Tanto Egito como Canaã estavam esgotados pela fome. Com a venda do trigo, José chegou a recolher todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã, e depositou-o no palácio do faraó. Esgotado o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios em peso recorriam a José pedindo: Dá-nos pão. Ou será que teremos de morrer em tua presença porque o dinheiro acabou? José lhes respondia: Já que vos falta dinheiro, traze-me vossos rebanhos, e eu vos darei pão em troca. Eles trouxeram os animais, e José lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Naquele ano forneceu-lhes pão em troca de todos os rebanhos. Passado aquele ano, vieram no ano seguinte e lhe disseram: Não podemos esconder ao Senhor que nosso dinheiro acabou. Ora, já te demos nosso gado, não resta outra coisa para oferecer-te esse corpo e nossas terras. Por que haveríamos de perecer diante de ti, nós e nossas terras? Compra-nos junto com as terras em troca de pão, e nós com as terras serviremos ao faraó. Dá-nos sementes para que possamos viver e não morramos, e nossas terras não fiquem abandonadas. Então José adquiriu para o faraó todas as terras do Egito, porque os egípcios eram obrigados, por causa da fome, a vender cada um seu campo. Assim a terra veio a ser propriedade do faraó, e José submeteu o povo à servidão do faraó, de um extremo ao outro do território do Egito. Só deixou de comprar as terras dos sacerdotes porque eles recebiam do faraó uma subvenção. Como vivessem da subvenção, não tiveram de vender as terras. E José disse ao povo: Hoje vos comprei junto com as terras para o faraó. Aqui mentes com que semeareis as terras. No tempo da colheita.